Olá, muito boa tarde. É talvez a época do ano com mais manifestações de religiosidade popular. Acontecem em torno da Páscoa, da celebração da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, dentro e fora dos templos, e sempre como a expressão de uma marca civilizacional. Uma temática que agora queremos analisar com o Padre Cristóvão Dvorak, investigador na área das ciências das religiões. Padre Cristóvão, boa tarde. Obrigado por estar neste programa. É da Polónia, esteve no Brasil, agora está connosco em Portugal. Veremos também nestes diferentes contextos como se vivem estes dias da Páscoa. Perguntava-lhe antes, as manifestações que nós vemos nos templos, nas ruas, nestes dias, sobretudo em torno da Paixão e Morte de Cristo, que indicador oferecem à sociedade e que relevância têm para a definição da matriz cristã da nossa civilização? Então, uma boa tarde a todos. Com muito gosto eu estou aqui. E, de facto, quando nós falamos da piedade popular, especialmente desenvolvida ou vivida neste período que nós chamamos também de ciclo pascal, que compreende o tempo de quarta-feira de cinzas até o domingo de Pentecostes, ou então, como no Brasil dizem, o domingo do divino, até a festa do divino. De facto, este tempo, esse ciclo é marcado por diversas expressões da piedade popular, desta piedade que há séculos está presente no meio do povo de Deus e na igreja, podemos dizer assim. E que sai à rua, né? Sai muito à rua. Obviamente, e depois, claro, que com o desenvolvimento, com o crescimento e também com a organização da própria sociedade, elas começaram também a marcar a vida, tanto cultural como social, além da vida eclesial das próprias comunidades e das próprias cidades e vilas e vilarejos e povoados. Então, isso são, de facto, muito numerosos. Acontecem essas manifestações quando, por vezes, ouvimos afirmações de que esse elemento religioso está esquecido, está escondido ou está remetido para o interior dos templos. É verdade isso? De uma certa maneira, sim, porque os processos de secularização um pouquinho proporcionaram isso. Tanto, aliás, até a própria reforma, mas depois, especialmente nesses últimos tempos, a própria secularização, as próprias leis que foram introduzidos também conforme as orientações políticas, também, inclusive aqui em Portugal, procurava um pouquinho, vamos dizer assim, direcionar estas manifestações para dentro dos templos e recintos religiosos. Nem sempre isso foi possível e nem sempre estes processos de secularização ou contrários às manifestações religiosas conseguiram fazer isso. Tanto assim que hoje... Por culpa da piedade popular? Ou por boa culpa da piedade popular também? Não de uma certa maneira, talvez sim. De uma certa maneira, por quê? Porque também, não só a própria sociedade, mas também dentro da própria igreja, havia também setores e grupos religiosos que, umas vezes mais, outras menos claramente, colocavam-se contrários também à piedade popular, muitas vezes porque consideravam esta piedade popular demasiadamente ligada às manifestações festivas ou então, quem sabe ainda, influências dos antigos ritos pagãos e assim por diante. Então, e depois porque também, de alguma maneira, estas manifestações populares mais livres, mais espontâneas, nem sempre estavam assim ligadas com a chamada liturgia oficial, com as celebrações oficiais. Então, dependendo dos tempos na história, ao longo da história da igreja, esta aproximação, então este afastamento variava um pouco. Atualmente, qual é a situação? Atualmente podemos dizer assim, depois do Concílio Vaticano II e depois de primeiros anos do Concílio Vaticano II, onde ainda havia certas dúvidas e dificuldades e, poderíamos dizer assim, até de certo modo, reducionismo, uma visão tanto reducionista da piedade popular e da religiosidade popular. Então, existia isso logo no início, depois do Concílio Vaticano II, mas depois aí há esta abertura muito maior e hoje a religiosidade popular, ou melhor dizer, a piedade popular,
ela, podemos dizer assim, é considerada e é vista muito mais positivamente do que logo depois do Concílio Vaticano II. Também por toda a sociedade, acha que há maior ou menor respeito por manifestações públicas dessa religiosidade popular? Eu acredito que a própria sociedade, ela também tem uns olhares diferentes. Assim como foi ao longo dos tempos, alguns, por exemplo, nos tempos de iluminismo, suponhamos assim, tanto da igreja como fora da igreja, as expressões da piedade popular foram relativamente, quer dizer, bastante desvalorizadas. Então, hoje, dependendo dos grupos e de setores da sociedade, também podem considerar a piedade popular como algo retrógrado, como algo tradicionalista demais, ou então simplesmente como algo que vem do povo, que não tem tanto valor como o mundo racionalizado necessita. Isso porque também a piedade popular, ela trabalha desta dimensão muito mais de sentimentos, de valores religiosos mais, podemos dizer assim, ligados com as expressões individuais e pessoais da religião. Portanto, depende muito dos grupos. Tem grupos que valorizam, e especialmente, poderíamos dizer assim, quem hoje estuda a questão de culturas, e hoje nós temos assim um reavivamento também de busca de estudos de culturas, aí sim, reconhece grandes valores também da piedade popular. Mas quem não está interessado nestas coisas, eu acredito que também não valoriza tanto. Eu digo isso tanto na sociedade, como também pode acontecer na própria comunidade cristã. O problema pode, e chega a colocar-se mesmo, na possibilidade de, em espaços públicos, existirem essas manifestações de religiosidade popular, sei lá, nesta quadra, via sacras, procissões, essas ao longo de todo o ano. Na sua opinião, é legítimo e há que criar espaços da sociedade também para essas manifestações? Sim, existem espaços, cria-se esses espaços, mas mesmo assim com certas dificuldades, dependendo do lugar. Eu, dizendo a verdade, não conheço muito ainda bem, por exemplo, Portugal, estou apenas aqui há 3 anos, mas eu conheço bastante bem estas questões, por exemplo, no Brasil, onde eu trabalhei durante 33 anos. E o que acontece? Quando se trata da religião no espaço público, então, e também das expressões dessa piedade, então, tem lugares onde, por exemplo, fazer uma procissão, fazer uma via sacra, fazer uma apresentação dos autos da paixão, como são muito comuns também neste período, ou então das chamadas lamentações das almas, é uma outra forma destas religiosidade popular, dependendo dos lugares, principalmente nas cidades menores, tu podes fazer isso com mais liberdade. Agora já nas cidades maiores aí vem certas dificuldades, inclusive com tráfego, com movimento de carros, de movimento de grandes cidades mesmo, então dificulta mesmo e tudo isso. Assistimos por vezes a que as próprias autarquias, as câmaras municipais, são parceiras destes eventos religiosos. Se não promovem, divulgam pelo menos. Claro que há aqui o fator do turismo, não é? Que há muitas pessoas que chegam para ver, nem todas para participar, por certo, mas para ver sem dúvida. E que indicador pode ser este também de as próprias autarquias, portanto, as instituições civis, se envolverem nestas iniciativas? Justamente me parece que o maior justificativa e o maior interesse talvez esteja de facto no turismo religioso e também nesta expressão cultural que é muito relevante para as pessoas. Muito relevante para as pessoas, para a sociedade e para as culturas mesmo, então para a própria sociedade. Então acho que aqui quando se trata desse relacionamento com as autoridades, vem esta dimensão cultural do turismo religioso, mas também eu não descarto esta possibilidade de um respeito muito profundo que se tem com a cultura cristã, que querendo ou não, ela tem o seu lugar aqui na Europa, mesmo questionada, mas ela tem o seu lugar na Europa e por isso acredito eu que é preciso levar isso em consideração e se não promover, pelo menos abrir o espaço para possíveis realizações. E temos, felizmente, algumas câmaras municipais que até promovem investigação
sobre tradições antigas em torno da Semana Santa. Disse há pouco que está cá há 3 anos em Portugal. Que marcas encontrou das celebrações da Semana Santa e da Páscoa, da festa da Páscoa, que estão na origem, por exemplo, das celebrações também neste período no Brasil? Eu diria sim, que foi uma experiência e continua sendo uma experiência muito interessante para mim. Inclusive porque eu vim aqui também, além de participar de um projeto de ajuda missionária aos nossos colegas redentoristas aqui em Portugal, aproveitei esta oportunidade para estudar um pouco as origens do santuário onde eu trabalhei muito, que é o Santuário do Bom Jesus da Lapa, no interior do estado da Bahia, fundado por um português, por um ourives português, que depois tornou-se um ermitão e fundou em 1691 um dos maiores e mais importantes santuários lá no Brasil, na região da Bahia. Mas por que eu falo isso? Porque durante muito tempo eu tive a oportunidade de trabalhar nesse santuário. É uma pequena cidade hoje de mais ou menos 70 mil habitantes no interior do estado da Bahia, na beira do rio São Francisco. E aí, de facto, nós podemos perceber a diversidade destas expressões populares. E aí, dizendo a verdade, claro que obviamente tudo isso veio como a herança portuguesa e veio com os portugueses. Então, quando vinham para aqui, eu comecei a observar, inclusive não só observar, mas também comprar os livros e começar também a conhecer a literatura daqui mesmo, que fala a respeito destas expressões populares e da religiosidade e da piedade popular. Então eu vejo muita semelhança. Agora, claro, semelhança, vírgula, porque ao mesmo tempo há uma adaptação extraordinária também do próprio povo brasileiro. Então, mas a base, a raiz é a mesma. Então, tanto nas Semanas Santas, por exemplo, a Semana Santa, o Teatro da Paixão, as 7 palavras de Jesus, depois as vias sacras, como já mencionei também, a lamentação, a alimentação, como dizem assim, das almas, é muito parecido mesmo, né? Então, depois a própria a valorização da piedade popular que se desenvolve nos próprios santuários, também é próprio do Portugal, as vias sacras, as vias, né, crucis. Então, tudo isso tem além dos próprios benditos, dos próprios cantos que são cantados e que nós chamamos lá de benditos, por exemplo, do Bom Jesus da Lapa, ou de Nossa Senhora das Dores, ou do Senhor dos Passos, a linha melódica parece-se muito. Então, variam alguns aspectos, mas a semelhança é muito grande. Portanto, também pelo seu discurso percebe-se que são sobretudo celebrações da Paixão e menos da Ressurreição. Sim, podemos dizer assim, sempre nós tivemos isso, e aí eu como liturgista também um pouquinho ao mesmo tempo, cientista de religião, mas também como liturgista e teólogo, claro que nós vemos estas dificuldades e estas vamos dizer assim, esta diferença... É uma contradição? Contradição não é tanto, mas uma certa diferença, um olhar diferente para o contexto, o conjunto do mistério pascal da paixão, morte e ressurreição, onde, de facto, a questão, onde a piedade popular, vamos dizer assim, frisou mais ou deu mais importância ao aspecto da paixão do que da ressurreição. Por que, na sua opinião? É um pouquinho, também porque a piedade popular, acredito eu, que esteja muito ligada muito também ao próprio povo e ao próprio sofrimento do povo. Quer dizer, aquilo que eu vivo, aquilo que eu sofro, eu também transfiro para esta dimensão da minha religião. Portanto, até mesmo os cantos, ou os benditos que são cantados em Bom Jesus da Lapa, por exemplo, também a letra desses cantos falam muito de sofrimento, quer dizer, falam do sofrimento de Jesus, do Senhor Jesus, mas também do meu. E, portanto, há uma sintonia muito maior da própria vida das pessoas com o sofrimento de Jesus. Podemos dizer assim, alguns sociólogos e também estudiosos de cultura e de culturas falam deste período como do culto ao Jesus padecente
como é padecente a humanidade e assim por diante. Então tem essas explicações, podem ser vistas como uma das possíveis explicações também para esta realidade. E depois, talvez, claro que lembramos disso, que a própria piedade popular, ela desenvolve-se num contexto também da Idade Média, onde, de novo, estas dimensões, onde aconteceu um certo afastamento da piedade popular da liturgia oficial. Liturgia oficial, ela sempre cuida deste equilíbrio muito maior entre paixão, morte, ressurreição e glorificação. Quando a piedade popular, devido também à própria liturgia, que tornou-se muito mais fechada, também muito mais incompreendida devido a línguas, especialmente a hierarquização também. Então a piedade popular afasta-se deste centro e aí, por afastar-se do centro, vai na direção daquilo que é mais próprio dela, que é justamente também a paixão. Em todo caso, pode estar aqui um potencial a explorar, no bom sentido, que é esta marca da ressurreição, que permanece muito escondida. Até o tema da alegria também, não é? Sim, tanto mais que praticamente, dizendo a verdade... Esta é uma marca única dos cristãos, não é? Sim. A ressurreição. Sim, mas o tema da alegria e o tema da festa, da dimensão lúdica, ela está presente interessante em todas as religiões. Agora, claro que esta marca da ressurreição é própria ao cristianismo e mesmo, aliás, o fundamento, a raiz da fé cristã consiste justamente nisso, em professar e a ressurreição do Senhor, que traz esta alegria. Mas eu acredito que, e assim, nesse sentido tem muito a fazer ainda. Como já dissemos, a questão da liturgia oficial, ela está profundamente firmada nisso, contudo, continua sendo um desafio. Tanto assim que os pronunciamentos, os documentos oficiais dos quais falamos um pouquinho no início, quando falamos do Concílio Vaticano II, sim, sempre dizem isso. Quer dizer que a piedade popular, sim, ela tem seus valores, mas também tem seus elementos ainda à espera de vamos dizer assim, de renovação ou de aprofundamentos. E um dos elementos é justamente esse, fazer com que a piedade popular ela tenha a sua fonte no mistério pascal, na totalidade do mistério pascal, e que a ele conduza, mas que precisa... Sem esquecer a ressurreição. Não pode esquecer. É um trabalho a ser feito. Um terceiro elemento nesta nossa conversa, que é aquilo que se vive na Polónia, a realidade que se vive na Polónia. Está muito em sintonia também com o que fomos falando de Portugal e no Brasil? Eu acredito que muito mais do Portugal do que no Brasil, né? Inclusive, para mim, foi um choque cultural enorme quando, em 1984, eu saiu pela da Polónia primeira vez para o Brasil. Então, foi um choque muito forte. Agora, é claro que a Polônia é considerada hoje um dos países onde a tradição cultural e religiosa estão muito unidas, dizendo assim, até mesmo ponto de vista até nacional um pouquinho, né? E por isso também podemos dizer assim, estes aspectos de expressões religiosas, também a Semana Santa é muito participada, antes de tudo, e é muito celebrada. Então, na Semana Santa, além, normalmente estas celebrações que nós temos todos, mas a participação do povo é, de facto, muito grande. Além disso, ainda tem alguns, nesse momento, retiros, encontros especiais. E, antes de tudo, eu diria, a Páscoa, ela é vivida também muito no seio de uma paróquia e também de uma família. Portanto, são religiões, são celebrações duplamente familiares. A família como paróquia e também a família, como centro também, como né, o encontro familiar mesmo. Né? Agora, tem algumas diferenças, por exemplo, mesmo que aqui no Portugal tenhamos também a questão, por exemplo, das bênçãos de alimentos, na Polônia também é muito forte, especialmente no Sábado Santo há
há uma bênção especial de alimentos, inclusive também dos ovos pintados, né? Tem aquela tradição muito grande também de pintar os ovos. Também vai existindo, mais no norte do Pois é, país. justamente que veio aqui. Inclusive no próximo sábado, ou seja, na vigília, no sábado antes da Páscoa, terei a oportunidade de também benzer esses alimentos e esses ovos para os polacos que moram aqui nesta região. Que o padre Cristóvão é pároco aqui, trabalha aqui na paróquia da Damaia, não é? Na Damaia como vigário, sim. Sim. Paroquial. Sim. Vem da Polónia também a marca da misericórdia logo no tempo pascal, não é? Logo no início do tempo pascal. Sim. Dizendo a verdade, por incrível que pareça, eu conheci, porque quando falamos da misericórdia, falamos da irmã Faustina Kowals. Olha, e do Papa João Paulo II. Justamente. Na Polônia, dizendo a verdade, ainda nos meus tempos eu não conhecia tanto. Cheguei a conhecer muito mais no Brasil, porque com a devoção, desenvolvimento desta devoção no Brasil, aí cheguei a conhecer um pouquinho mais, porque inclusive depois de 1984, raramente voltava à Polônia apenas cada 3, 4 anos, então... Hoje um pouquinho mais, mas eu conheci muito mais no Brasil do que na Polônia, por incrível que pareça. Terminamos esta nossa conversa com uma ideia que já aqui apresentou, mas gostava de voltar a ela, que é as manifestações de religiosidade popular e a importância que têm para a afirmação da religião na sociedade, eventualmente para impedir que o secularismo avance assim, sem ter em conta essa dimensão religiosa. Então, eu diria assim, o seguinte, o próprio secularismo, uma das questões, um dos aspectos do secularismo, né, do mundo moderno e pós-moderno em que nós vivemos, é justamente ou então negar a existência da religião, ou então pensar que a religião hoje também é destinada a desaparecer, como alguns filósofos e sociólogos diziam, ou então que a própria secularização significa também o enfraquecimento de modo geral da própria religiosidade, ou então a transferência dos valores religiosos para a esfera, vamos dizer assim, secular. O que nós, de facto, percebemos, né? Hoje, os centros comerciais com árvore de Natal, ou então com alguns aspectos pascais, parece que chama mais atenção do que as nossas igrejas. Então, mas vemos as ruas cheias também de ruas cheias, a mesma coisa, o comércio e assim por diante. Então, de facto, eu diria assim, a piedade popular, ela tem dentro de si este dinamismo que permite assegurar e salvaguardar estes valores cristãos que existem, né? Porque mesmo assim, principalmente eu diria ainda nos interiores, na capital a coisa um pouquinho fica difícil. E eu queria terminar assim, portanto ela possui este valor porque está intrinsecamente ligada também à cultura. Então, mudando a cultura, aí sim, você pode até dizer, olha, mudou também, enfraqueceu totalmente a religião. Enquanto isso não acontecer, ele permanece. E eu termino assim só com isso. O Papa Francisco dizia assim, não permitamos que nos roubem, na Evangelii Gaudium, alguns valores. Eu diria assim, não permitamos que nos roubem também esse valor da piedade popular, porque ele tem ainda muito a nos ensinar e nos ajudar à vivência da fé, mas também culturalmente pode ajudar muito a consolidar a nossa cultura. Vamos vendo simpático. Gustavo, muito obrigado por ter estado aqui no programa. Muito obrigado também. A apresentar esta experiência na Polónia, no Brasil e também em Portugal em torno das celebrações pascais. Desejo-lhe ótimas festas pascais. Até amanhã, se Deus quiser.